Oi, gente. Dando continuidade na página 407, vamos falar agora de notação científica. É um assunto bem fácil e de grande importância na matemática e também na física e na química. Serve para vocês escreverem de forma mais reduzida números muito grandes e números muito pequenos. Colocar esses números aí na forma de potência de base 10. Vamos acompanhar a leitura aqui, na página 407. Anotação científica. No caderno 4 do oitavo ano, você aprendeu a representar um número em notação científica. Vamos retomar esse conteúdo. A anotação científica refere-se à representação de um número na forma de produto, em que o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Na maioria das vezes, escrito na forma decimal. E o segundo fator é uma potenciação de base 10, com expoente positivo ou negativo. Exemplo: 1,284 vezes 10 elevado a 22. Vocês podem perceber que 1,284 ele está entre 1 e 10, porque ele é maior que 1 e menor que 10, que essa é a condição de um dos fatores. E o segundo fator, que é 10 elevado a 22, está em base 10. Segunda situação, 2,6 vezes 10 elevado a menos 5. 2,6 ele é maior que 1 e menor que 10. E 10 elevado a menos 5, né, na base 10. Então, a condição é essa. Sempre o primeiro fator tem que ser maior que 1, maior ou igual a 1, e menor do que 10. E depois o outro fator tem que estar na base 10. Gente, para vocês recordarem aí, preparei aqui 4 exemplos. Primeiro exemplo aí, nós temos o número 312 milhões. Para a gente colocar ele em notação científica, em base 10, nós vamos fazer o seguinte: como ele é um número aí grande, a regra é o seguinte: a gente coloca a vírgula no primeiro número, aí pega toda essa parte, sempre sem os zeros, vai ser um dos fatores, 3,12. Ele atende à primeira condição, que um dos fatores tem que ser maior que 1 e menor que 10. 3,12 é maior que 1 e menor que 10. Vezes 10. Aí, para descobrir o expoente, nós vamos ver, da vírgula, onde a vírgula está, até o final do número, quantas casas que vai deslocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deslocou 8 casas até o final do número. Então, o expoente vai ser 8. E aí, a dúvida, vai ser 8 positivo ou 8 negativo? Como ele é um número grande, 312 milhões, o expoente sempre vai ser positivo, certo? Então, vamos lá. Esse aqui, 65 milhões, também é um número grande, não é um número decimal. Então, a vírgula também, novamente, sempre no primeiro número. Aí, nós vamos pegar toda essa parte aqui, sem o zero, 6,5. Atende a condição. Maior que 1 e menor que 10. Sempre o número aqui tem que ser maior que 1 e menor que 10. Vezes 10 é para descobrir o expoente do 10. A gente vai deslocar a vírgula até o final do número e contar quantas casinhas ela se deslocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deslocou 7 casas. Então, o expoente é 7. Então, gente, esse valor é igual a esse e esse valor é igual a esse. Só está escrito em forma mais simplificada. Porque se a gente fizer essa conta, 3,12 vezes 10 à oitava, a gente volta nesse número. Porque 10 à oitava é 1 acompanhado de 8 zeros. Multiplicando por 3,12, nós chegamos nessa representação. Mesmo aqui, se a gente pegar 6,5 e multiplicar por 10 à sétima, que sabemos que é 1 acompanhado de 7 zeros, nós chegamos nessa representação. Então, aqui, outro caso aqui.
Aqui, ó, nós temos o número decimal. Quando o número é decimal, esse número a gente pode, e quando o número é decimal e ele está entre 0 e 1, o expoente dele é negativo. Sabemos que esses dois números eles estão entre 0 e 1. Então, o expoente é negativo quando o número é decimal e ele está entre 0 e 1, tá? Então, vamos lá. A regrinha, gente, ó, a vírgula, nós vamos colocar a vírgula no primeiro número que vem antes dos zeros. Qual que é o primeiro número, perdão, qual que é o primeiro número que vem depois dos zeros? É o 1, ó. Depois dos zeros, o primeiro que vem é o 1, então a vírgula vai no 1. Então, a gente pega toda essa parte, 1,34. 1,34 entra na condição, ó, que o número, o primeiro fator, ele tem que ser maior que 1 e menor do que 10. 1,34, ele é maior que 1 e menor que 10. Vezes 10. Aí, o expoente vai ser da onde a vírgula estava até onde ela parou. É a quantidade de casinhas que ela deslocou, é o expoente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser 10 a menos 6, porque o número é decimal e ele está entre 0 e 1, certo? Aí, então, aqui, novamente no número decimal, entre 0 e 1. Então, a vírgula vai no primeiro número que vem depois dos zeros. Qual que é o primeiro número que vem depois do zero? 2. Então, a gente pega toda essa parte. 2,78 vezes 10. Da onde a vírgula estava até onde ela se deslocou, quantas casinhas ela andou? Uma. Então, vai ser 10 a menos 1, porque o número é decimal e ele está entre 0 e 1. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me perguntar. Peço aí para vocês tentarem fazer com bastante calma a página 407, os exercícios 1, 2 e 3. Qualquer dúvida é só me perguntar. Gente, confiando aí que vocês tentaram fazer, vamos corrigir aí o número 1. Número 1, gente, diz o seguinte: quando o expoente da potenciação da base 10 é um número negativo? Nós acabamos de falar da regrinha, ó. É negativo quando o número está entre 0 e 1, ou seja, é número decimal. Então, vamos escrever. Quando o número está entre 0 e 1, ou seja, é número decimal. Certo? Então, para o expoente ser negativo, ele tem que ser um decimal que esteja entre 0 e 1. Então, aí, gente, no 2 tem esse texto, e aí eles perguntam para nós: escreva dois números que aparecem no texto em notação científica. Então, o primeiro que aparece aí no texto, 500 milhões de anos. E o outro é 13 bilhões de anos. Aí pede para a gente colocar esses números em notação científica. Vamos abrir ele, ó, 500 milhões, vai ter aí 8 zeros. Vamos colocar agora em notação científica. Lembrando, né, quando é um número grande, que não é decimal, regrinha, a vírgula vai no primeiro número, vai ficar 5 vezes 10, e a vírgula sempre vai até o último número. Aí, vamos ver quantas casinhas ela vai andar. Aí, o deslocamento da vírgula até o último número é o expoente do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10
5 vezes 10 é a oitava, certo? Então, vamos lá. Outro, 13 bilhões. 13 bilhões. Vamos lá. 13 bilhões vai ter aí 9 zeros. Então, a mesma regra. Muita gente confunde, coloca 13, mas lembra da regra? Notação científica, o primeiro fator ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Se eu colocar 13, ele não é, ele é maior ou igual a 1, ele é maior que 1, mas ele não é menor que 10, certo? 13 é maior. Então, por isso que a vírgula tem que ser no primeiro número. Aí, eu vou pegar 1,3, que 1,3 ele é maior que 1 e menor que 10, vezes 10. Aí, a gente desloca a vírgula até o final do número, ó. Aí, vamos, o deslocamento da vírgula é a quantidade, é o expoente do 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, vai ficar 1,3 vezes 10 elevado a décima. Certo, gente? Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? E vamos aí fazer o 3. Se não fizeram, pausem o vídeo, leia e façam com bastante atenção. Gente, vamos lá, confiando aí que vocês tentaram fazer, vamos lá corrigir o 3. O 3 pede o seguinte: represente os números a seguir, notação científica, usando números inteiros, usando número inteiro ou decimal, com uma ordem no primeiro fator. Então, vamos lá. Regrinha: colocar a vírgula no primeiro número, ó, que no caso aqui o número é decimal. Então, a vírgula tem que ser colocada no primeiro número que vem depois dos zeros. Qual que é o primeiro número que vem depois dos zeros? O primeiro número que vem depois dos zeros é o 9. Aí, a gente pega toda essa parte, ó, sem o zero, que a gente tem que simplificar o máximo possível. Então, vai ficar 9,1 vezes a condição em notação científica que o primeiro fator seja maior ou igual a 1 ou menor que 10. Sabemos que 9,1 ele é maior que 1 e menor que 10. Então, tá certo. Vezes 10. E o expoente do 10 é da onde a vírgula estava até onde ela se deslocou. É a quantidade de casinhas que vai da onde a vírgula estava até onde ela se deslocou. Bem simples, só vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32. Mas aí, vai ser 32 positivo ou 32 negativo? Ó, no caso aí, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32. Aí, no caso, eu coloquei um zerinho a mais, que a resposta é 31, tá? É menos 31, porque a vírgula, o deslocamento da vírgula até onde ela parou são 31 zeros, são 31 casinhas. Vou tirar um zero aqui que tá sobrando. E vamos prosseguir no nosso exercício. 910 quilômetros. Então, aqui a resposta é 9,1 vezes 10 elevado a menos 1 quilograma, aproximadamente. Que o resultado lá é aproximado, aqui também, porque sabemos que isso é igual a isso. Só está em forma aí de notação científica, tá na maneira aí mais simplificada. Gente, vamos lá, confiando aí que vocês tentaram fazer, vamos corrigir o exercício 3.
pede para a gente representar esses números em notação científica. Então, a gente percebe aqui que temos o número decimal. Regrinha do número decimal. Colocar a vírgula no primeiro número que vier depois dos zeros. Qual que é o primeiro número? 9. É o primeiro aí que vem depois dos zeros. Aí a gente pega toda essa parte, não precisa pegar o zero, que a gente tem que sempre simplificar ao máximo. 9,1 vezes 10. Aí, o expoente é da onde a vírgula estava até onde ela se deslocou, é a quantidade de casinhas do deslocamento dela. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31. Mas aí, como ele é um número decimal, vai ser 31 negativo. Ele é um decimal aí entre 0 e 1, certo? Por isso que o expoente é negativo. Vamos lá. Na letra B. Na letra B temos aí o número inteiro. Quando é um número inteiro aí que não é decimal, a regrinha é o seguinte, colocar a vírgula no primeiro número. Então, vai ficar 5,97. Nunca coloco zeros. Aí, considerando que a vírgula foi aonde ela estava, ela foi lá no último número, no final do número, da onde a vírgula está até o final do número, vamos contar quantas casinhas foi, que aí vai ser o expoente do 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Então, vai ser 24 positivo ou negativo? Vai ser positivo, que é um número inteiro, certo? Então, aqui vai ser 5,97, o nosso resultado, quilograma, certo? Aproximadamente, né? Porque o resultado aí é aproximado, para a gente deixar a resposta aí mais completa. Aqui também, que a gente não colocou, quilograma, aproximadamente. Certo? Aí, se quisesse aproximar mais, no caso aqui, se a gente quisesse aproximar mais, arredondar esse 5,97 para 6, não estaria errado. Ou 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, aproximadamente. Poderia escrever assim também. Porque sabemos que pela regrinha do arredondamento, de 5 para cima, arredondo da frente para mais. Certo? E aqui obedeceu a regrinha, porque o primeiro fator aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Sabemos que 5,97 ele é maior que 1 e menor que 10. A mesma coisa aqui, o 9,1 ele é maior que 1 e menor que 10. Sempre o primeiro fator tem que obedecer essa propriedade, ser maior que 1 e menor que 10. Então, vamos lá. Aqui é um número grande, não é decimal. Qual que é a regrinha mesmo? A vírgula vai no primeiro número, aí a gente pega toda essa parte aqui, sem os zeros. Então, vai ficar 1,496 vezes 10. Aí, a vírgula a gente desloca até o último número, aí vai ser o expoente do nosso número, ó. Então, vamos contar da vírgula até o último número, quantas casinhas se deslocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ele não é um número decimal, vai ser 8 aí positivo. Então, vai ser 1,496 vezes 10 elevado à oitava, quilômetros, aproximadamente. Caso vocês não tenham feito a DEI aí por dificuldade, tentem fazer agora, tá, gente? Vamos lá agora. Gente, vamos lá. Na letra D, a gente percebe que é um número decimal, está entre 0 e 1. Se você viu que é um número decimal que está entre 0 e 1, você já sabe que o expoente é negativo.
Então, vamos lá, regrinha. Colocar a vírgula no primeiro número que vier depois dos zeros. Qual que é o primeiro número que vem depois dos zeros aí? 5, né? Primeiro e único número, 5. Vezes 10. Aí, vamos lá, da vírgula, aonde ela parou, quantas casinhas se deslocou? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 11 milímetros. E terminou, certo? Expoente é negativo, sempre que for número decimal, que esteja entre 0 e 1, tá bom? Então, vamos lá. Na letra E, a gente vê também que é um número decimal que está entre 0 e 1. Então, já sabemos que o expoente é negativo. Expoente aí sendo negativo, aí agora lembrar da regrinha. Sempre a vírgula vai aí no primeiro número que vem depois dos zeros. Qual que é o primeiro número que vem depois dos zeros? 1. Então, vai ser 1,7, a gente pega todo o número aqui, vezes 10. Aí, a gente conta da vírgula, onde ela estava, até onde ela se deslocou, quantas casinhas que foram, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, como é um número decimal entre 0 e 1, vai ser 24 negativo gramas. Certo, gente? Espero aí que vocês tenham entendido. Peço aí qualquer coisa, só me perguntar, mandar mensagem. Peço aí para vocês tentarem fazer com bastante calma o último exercício de notação científica, que está na página 408. É uma questãozinha aí do Enem. Façam com bastante calma. Confiem em vocês. Então, gente, vamos acompanhar aí o exercício que está na página 408. O exercício 4. Vamos acompanhar a leitura. Confiando aí que vocês tentaram fazer, ó, diz aí o seguinte: em uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, é... Primeira coisa, a gente analisa aqui que é um número decimal. Mas esse número decimal, ele não está entre 0 e 1. O expoente é negativo só quando o decimal está entre 0 e 1. Então, lembrando dessa regrinha, a gente já sabe que o expoente aqui vai ser positivo. E a vírgula sempre vai no primeiro número, para a gente colocar em notação científica. Então, a vírgula estando aqui no primeiro número, vai ficar aí 4,318. A vírgula sempre fica no primeiro número, porque o primeiro fator tem que ser maior que 1 e menor que 10. Se 4,318, ele é maior que 1 e menor que 10. Então, por isso que a vírgula sempre vai no primeiro número. Vezes 10. Aí, a vírgula estava aqui, ela foi para cá, ela se deslocou só uma casinha. Então, vai ser 10 elevado à primeira. Certo? Então, isso é igual a isso. Deixa eu provar para vocês por que isso é igual a isso. Porque 10 elevado a 1 não é o mesmo que 10. Então, se a gente fizer 4,318 vezes 10, a vírgula vai deslocar uma casinha aqui para a direita. Vai ser igual a 43,18. Então, por isso que esse valor é igual a esse. E por isso que tem que ser elevado a 1. Porque se fosse elevado a menos 1, que se fosse 4,318 vezes 10 elevado a menos 1, olha o que ia acontecer. Que quando o expoente é negativo, ele passa dividindo.
Aí, quando ele passa dividindo, que a operação inversa da multiplicação não é divisão, aí quando ele passa dividindo, que quando o expoente é negativo, a gente tem que dar um jeito dele se tornar positivo. Aí, ele passando dividindo, o expoente fica positivo. Então, aí vai ficar essa conta aqui, 4,318 dividido por 10. A primeira que sabemos que é 10. Aí vai acontecer o seguinte, esse valor ele vai reduzir mais, porque esse valor está sendo dividido em 10 partes. Então, a vírgula não vai vir para cá. Porque se viesse para a direita, ele estaria aumentando, igual aqui. Quando é 10, ele vai para a direita, o valor está aumentando. Então, de 4,318 vezes 10 passou a ser 43,18. Mas quando está elevado a menos 1, ele vai diminuir, porque em vez de multiplicar, a gente vai dividir. Porque o expoente, para ele tem que passar, como é negativo, ele tem que passar a ser positivo. Então, para isso, ele passa dividindo. Quando passa dividindo, o expoente troca o sinalzinho, aí vira uma divisão. 4,318 dividido por 10 vai ficar 4.318, porque a vírgula estava aqui, aí ela se deslocou para a esquerda. Então, esse valor dividido por 10 dá 0,4.318, certo? Ou seja, isso daqui não é igual a isso. Então, por isso também que o expoente tem que ser positivo e não negativo, certo? E sempre que for um decimal que não esteja entre 0 e 1, a gente já sabe que o expoente é positivo. Uma maneira aí mais fácil a gente guardar. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me perguntar. E vamos agora para a probabilidade no próximo vídeo.